Número de mortes causadas pela Covid aumentou mais de 50% em apenas uma semana em São Paulo. Rio de Janeiro passou a enfrentar uma infestação de escorpiões. Palestinos morrem depois de serem atingidos por pacotes com ajuda humanitária na faixa de Gaza. Alertas de desmatamento caíram no mês passado na região da Amazônia. Brasileiros têm apenas 2 meses para regularizar a situação do título de votação. No Dia Internacional da Mulher, o governo lançou um pacote para combater a violência de gênero. Levantamento apontou que elas estudam e trabalham mais, mas ganham menos do que os homens. E uma reportagem especial vai mostrar guerreiras que assumiram volantes para ocupar profissões quase exclusivas deles. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e, para celebrar a data, garantindo a segurança de cada uma delas, o governo federal lançou um pacote com medidas de proteção e combate ao preconceito. As medidas anunciadas em nota pelo Palácio do Planalto reúnem 6 principais áreas que, somadas, chegam a quase 60 milhões de reais. Todas elas cuidam do enfrentamento à violência, independência financeira e combate ao preconceito que acontece somente porque elas são mulheres. Cerca de 10 milhões de reais serão liberados exclusivamente para a compra de tornozeleiras eletrônicas, que terão como destino os agressores condenados pela Lei Maria da Penha. Elas são necessárias para monitorar cada passo dos criminosos e alertar a polícia se caso eles tentarem chegar perto das mulheres. Assim, as vítimas vão ficar ainda mais protegidas, além de evitar novos casos de violência. O governo também anunciou um investimento de 30 milhões de reais para o programa Mulheres da Paz. O objetivo é formar lideranças que participem ativamente do combate à violência de gênero e ao ódio contra o sexo feminino. Mas os investimentos não pararam por aí. Um edital que garante 4 milhões de reais aos projetos de organização da sociedade civil também foi lançado. O objetivo é aumentar o número de mulheres dentro do cenário político, até porque, nesse assunto, o Brasil aparece entre os piores países da América. Mesmo com mais de 50% da população composta por mulheres, menos de 20% das cadeiras do Congresso Nacional são ocupadas por deputadas e senadoras. Ainda houve espaço para incentivar o empreendimento feminino. O Ministério das Mulheres afirmou que vai lançar uma estratégia chamada Elas Empreendem, um instrumento capaz de estimular o desenvolvimento social e econômico do Brasil. E mesmo com tanto dinheiro investido, a quantia ainda parece ser pouca diante de tantas injustiças que as mulheres sofrem diariamente. Embora sejam mais estudadas ou trabalhem durante mais horas por dia, elas ganham, em média, 20% a menos que os homens. O número inaceitável foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos supor que um homem receba um salário de R$ 2.000 por mês. A mulher poderia até ocupar o mesmo cargo, mas ainda assim receberia em torno de R$ 1.600, cerca de 400 a menos que os homens. Mas essa diferença pode piorar ainda mais, principalmente num cenário que nem ao menos parece que isso vai acontecer. Quando falamos daqueles empregos que exigem um ensino superior, as mulheres costumam receber quase 40% a menos que os homens. Ou seja, nem mesmo a qualificação é capaz de igualar essa diferença. Elas até podem alcançar bons cargos, mas ainda assim os obstáculos são bem maiores para as brasileiras que almejarem aqueles de liderança. E adivinhem, quando elas conseguem alcançar esse posto, a remuneração acaba sendo menor que o normal. Há 2 anos, uma estatística chamou a atenção. Mesmo com menor qualificação, os homens estavam em mais da metade dos cargos de gerência. Já as mulheres ocupavam menos de 40% do total. Justamente por isso, elas costumam se capacitar mais e aprimorar os seus conhecimentos. Talvez assim consigam alcançar um local de notoriedade na sociedade.
E por isso, o número de mulheres com 25 anos ou mais que possuem o ensino superior chega na casa dos 25%, um resultado que entre os homens é bem mais baixo. Isso até pode ser considerado uma surpresa, até porque para eles tudo costuma acontecer de uma forma bem mais fácil. Geralmente eles só precisam trabalhar ou estudar. Para elas não. Existe uma responsabilidade maior. São filhos, afazeres domésticos e até cuidados de pessoas. Tudo isso enquanto ainda arrumam um tempinho para trabalhar. Quando voltam para casa, às vezes encontram parceiros violentos, principalmente as mulheres mais jovens. E o levantamento comprovou isso. Quase 10% das mulheres com idades entre 18 a 29 anos já relataram ter sofrido algum tipo de violência. No Rio de Janeiro, o governo lançou uma plataforma online de apoio a mulheres vítimas de violência, que mostra onde elas podem encontrar acolhimento e delegacia mais próxima de suas casas. Hoje, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Mas o respeito e a segurança devem ser garantidos todos os dias. De janeiro até o início deste mês, o número de casos de todas as categorias de violência contra a mulher apresentaram um aumento em comparação com o mesmo período do ano passado, entre eles o feminicídio. Crimes de violência moral e psicológica, como a difamação e o constrangimento ilegal, apresentaram um aumento de 27% e 16%, respectivamente. Para combater esse aumento nos casos, o governo lançou uma plataforma para auxiliar as mulheres vítimas de violência no Estado. O Instituto de Segurança Pública Mulher é uma página disponível no site do ISP, que vai possibilitar que todos os cidadãos tenham acesso de forma simples e atualizada a alguns dados de violência contra a mulher. Além disso, vai disponibilizar os endereços da rede de acolhimento e denúncia para as vítimas. Junto do ISP Mulher, será lançado o Monitor da Violência contra a Mulher, que é de uso da Secretaria de Estado da Mulher, uma ferramenta que apresenta dados consolidados dos crimes e oferece suporte às políticas de enfrentamento à violência de gênero nos 92 municípios do estado. Ambas as plataformas entram em funcionamento e vigor em homenagem a elas, no Dia Internacional da Mulher. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reagiu hoje com irritação às denúncias de que policiais militares que participam da Operação Verão no litoral paulista estão cometendo irregularidades. 39 pessoas já morreram. Segundo as suas palavras, tudo está sendo feito com inteligência e nada vai tirar sua tranquilidade. Por isso, podem reclamar na ONU ou até na Liga da Justiça, que ele não vai se incomodar. Mas o governador paulista prometeu investigação sobre o caso, que, segundo organizações sem fins lucrativos, seria a prática de relatos errados para evitar a autópsia correta dos corpos. Mais de 17 mil casamentos civis envolvendo cônjuges de até 17 anos do sexo feminino foram registrados em 2021. De acordo com o IBGE, essa união precoce afeta mais as meninas do que os meninos. No mesmo ano, o IBGE contabilizou 1.915 casamentos com a participação de cônjuges de até 17 anos do sexo masculino, o equivalente a 0,2% do total. Os dados integram a terceira edição de uma síntese de indicadores sociais das mulheres, que reúne estatísticas de diferentes pesquisas. No caso dos casamentos, a fonte é a publicação Estatísticas do Registro Civil, um dos trabalhos desenvolvidos pelo IBGE. O órgão apontou ainda que, segundo a legislação brasileira, o casamento civil só é permitido para pessoas a partir de 18 anos de idade e, excepcionalmente, de 16 e 17 anos, caso sejam emancipadas ou possuam autorização dos pais ou representantes legais. Os dados divulgados contemplam apenas registros formais repassados pelos cartórios, ou seja, possíveis relações informais envolvendo adolescentes não entram nesses cálculos. Em 2019, uma lei impediu o casamento de menores de 16 anos no país. Antes disso, era permitida a união em casos de gravidez na adolescência ou de acordo com a autorização dos pais ou autoridade judicial. Apesar da lei, os dados publicados pelo IBGE ainda apontam que em 2021 o Brasil registrou 686 casamentos envolvendo meninas de menos de 16 anos
e 450 de meninos da mesma faixa etária. De acordo com o Instituto, a incidência dos casamentos precoces vem caindo ao longo da série histórica. Em 2011, ano inicial dos registros, o país teve 48.600 casos que envolveram garotas de até 17 anos. A comparação com 2021, quando registrou 17 mil casamentos precoces, indica uma redução de 65,1%. Entre os meninos, a baixa foi de 47,1%. O IBGE também diz que existem grandes diferenças regionais na ocorrência dos casamentos precoces. Em 2021, Rondônia teve o maior percentual de matrimônios, com a presença de cônjuges do sexo feminino de até 17 anos, 6,1% do total. O Maranhão veio na sequência com 3,5%. As menores proporções foram verificadas no Rio de Janeiro, 0,6%, e no Distrito Federal, 0,8%. Segundo os especialistas apontam, os casamentos precoces podem estar associados às questões como a evasão escolar e violência de gênero, afetando o desenvolvimento de adolescentes. E veja a seguir, brasileiros têm apenas 2 meses para regularizar a situação do título de votação. E ainda, desmatamento na região da Amazônia caiu no mês passado. Em 2024 é ano de eleição. Os cidadãos têm mais 2 meses para regularizar o título. Quem tem pendências com a Justiça Eleitoral, quer alterar dados ou vai tirar a primeira via do título para participar das eleições deste ano, tem até o dia 8 de maio, mais 2 meses para realizar os procedimentos. Após esta data, o cadastro será fechado e o eleitor não poderá obter os serviços. Para verificar se o cadastro está regular ou alterar os dados, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. Por lá também é possível acompanhar as solicitações, transferir o título para outro município, além de consultar locais de votação e o número do título. Caso seja necessário que o eleitor procure a Justiça Eleitoral presencialmente, o sistema irá alertar e indicar o cartório eleitoral adequado. E caso o eleitor não regularize as pendências até o dia 8 de maio, eles terão dificuldades em emitir documentos como passaporte e carteira de identidade. Além disso, não conseguirá ingressar em universidade pública ou renovar a matrícula em instituição de ensino superior. Os alertas de desmatamento na Amazônia tiveram redução no mês de fevereiro, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Por outro lado, no Cerrado, esse mesmo índice indicou um crescimento no desmatamento desse bioma. Mesmo que abaixo do esperado, o índice de desmatamento da Amazônia tem seguido um padrão de queda, sendo comprovado pelo dado do INPE de novembro do ano passado, quando foi apresentado que o desmate no bioma caiu 22% em comparação com o mesmo período de 2022. Em um novo levantamento, num recorte com um intervalo de tempo reduzido, ou seja, de apenas um mês, foi analisado que os alertas de desmatamento na Amazônia tiveram redução de 29,7% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês de 2023. No ano passado, foram perdidos 321,9 quilômetros quadrados de floresta no segundo mês do ano. Já em 2024, o índice caiu para 226,2 quilômetros quadrados. Contudo, mesmo com a queda, os números são preocupantes, já que o índice é o segundo mais alto para fevereiro na série histórica do sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, iniciada em 2016 no bioma. Mas enquanto o desmatamento cai na Amazônia, o Cerrado tem sofrido cada vez mais. Em números divulgados nesta sexta-feira, dia 8 de março, o ecossistema teve um aumento no desmate em fevereiro. Em 2023, foram devastados 553,1 quilômetros quadrados. Já neste ano, foram 665,5 quilômetros quadrados.
E esse aumento pode ser ainda maior, já que os especialistas afirmaram que a alta incidência de nuvens no bioma pode ter impactado a precisão dos dados. Assim, é possível que áreas desmatadas que não tenham sido identificadas venham a ser contabilizadas nos próximos meses. O sistema DETER mapeia e emite alertas de desmate com o objetivo de orientar ações do IBAMA e outros órgãos de fiscalização. Contudo, vale ressaltar um ponto importante. Desde o início do ano, servidores ambientais do governo federal estão paralisados e suas reivindicações são por uma estruturação da carreira da categoria e melhorias nos salários e nas condições de trabalho. Ainda não se sabe ao certo o impacto da paralisação sobre a política ambiental do governo federal, mas os servidores indicam redução no número de atuações e na emissão de licenças. Em consequência das mudanças climáticas, a Grande Barreira de Corais da Austrália, considerada como a maior estrutura viva da Terra, está passando por um grande processo de branqueamento. São 2.300 quilômetros de extensão perdendo a coloração. Dados oficiais indicam que as temperaturas do oceano têm se aproximado das máximas históricas nas últimas semanas e ameaçam acabar com a estrutura. Após a análise de 300 recifes próximos à superfície a partir de aviões, foi concluído que não há necessidade de mais estudos para avaliar a gravidade e a extensão da deterioração. Cientistas da Agência Atmosférica e Oceânica Americana avisaram que todos estão literalmente à beira do pior evento de branqueamento da história do planeta. A temperatura da superfície dos oceanos em fevereiro em todo o mundo foi a mais alta já registrada. O branqueamento ocorre quando as temperaturas marinhas ficam 1 grau acima da média a longo prazo. E diante desse estresse térmico, os corais expulsam as algas que vivem em seus tecidos, o que leva à perda de suas cores vibrantes. Algumas espécies de corais provaram ser mais resistentes e podem entrar em recuperação com a queda da temperatura da água. Porém, especialistas alertam que os processos de branqueamento ocorrem com tanta frequência que os recifes mal têm conseguido iniciar a recuperação. Isso porque o Recife não é mais capaz de retornar à mistura de espécies de corais e de tamanhos de corais que tinha há 20 anos. A ironia é que os corais que prevalecem atualmente na maior parte da Grande Barreira são os de crescimento rápido e que recuperam a superfície rapidamente. Mas o problema é que são sensíveis ao calor e menos tolerantes ao próximo processo inevitável de branqueamento. O Ministério do Meio Ambiente da Austrália afirmou em comunicado que é necessário agir contra a mudança climática e proteger as plantas e os animais que vivem nesses locais. Nos Estados Unidos, as principais companhias aéreas têm investido cada vez mais em tecnologia de reconhecimento facial. A inovação, além de economizar o tempo dos passageiros, tem como foco a segurança do país. O que antes era visto como uma dor de cabeça para os passageiros que pegariam um avião, agora pode ser considerado como algo muito relevante. A implementação de tecnologias de reconhecimento facial tem sido um teste muito positivo para diversas companhias aéreas presentes nos Estados Unidos. A tecnologia biométrica usa elementos de identificação física únicos da pessoa, como o rosto ou as impressões digitais, e promete transformar a nossa maneira de voar. De acordo com especialistas, a adoção dessa tecnologia pode melhorar a segurança e agilizar os procedimentos dos passageiros, mas também levanta preocupações em relação à privacidade e à ética. Após alguns anos de implementação e levantamento de dados, foi analisado que o reconhecimento facial economiza mais de 1 minuto no despacho de bagagens, reduzindo a duração total para aproximadamente 30 segundos e diminui o tempo na triagem de segurança de 25 segundos para cerca de 10 segundos.
Isso, colocado na prática, torna todo esse processo menos desgastante tanto para quem usa o aeroporto como cliente, quanto por quem trabalha nas companhias. Os especialistas acreditam que o futuro das viagens aéreas envolverá o uso de reconhecimento facial em toda a jornada pelo aeroporto, despacho de bagagem, embarque e até mesmo para entrar em lounges e comprar itens em lojas de varejos locais. Tudo deverá ser tão simplificado que os postos de controle de segurança poderão ser eliminados, substituídos por túneis de segurança pelos quais os passageiros caminham e têm sua identidade confirmada simultaneamente. O uso da biometria já se infiltrou na vida cotidiana. As pessoas desbloqueiam o telefone com o rosto e até podem pagar por alimentos com a palma da mão. Com isso, para alguns viajantes, o reconhecimento facial já se tornou uma ferramenta confiável. Os juros do rotativo do cartão de crédito para pessoas físicas fechou o mês de janeiro com uma queda de quase 27 pontos percentuais. Atingiu o menor patamar desde o final de 2022, mas ainda continua custando 415% ao ano. O resultado foi provocado pela nova regra do Banco Central, que não permite que as instituições financeiras cobrem mais do que o dobro do valor original da dívida. A expectativa é que ocorram novas mudanças nos próximos meses. E como os juros continuam elevados, a caderneta de poupança voltou a registrar saque líquido em fevereiro com valor de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Em janeiro, foram mais de 20 bilhões retirados. Neste movimento também conta a necessidade de ajustar as contas. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação de novos dados de emprego nos Estados Unidos acima do esperado e aos resultados da Petrobras de 2023. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,97%, cotado em R$ 4,98 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,99% aos 127.070 pontos. As empresas pediram menos dinheiro emprestado no mês passado. Já as pessoas físicas tiveram que recorrer mais uma vez ao mercado e aumentaram o volume de prestações atrasadas. O balanço divulgado hoje revelou que, no total, os brasileiros estão devendo 5 trilhões e 700 bilhões de reais ao mercado financeiro. O maior evento de inovação do mundo começou. Ao longo dos próximos 10 dias, profissionais das mais diversas áreas estarão reunidos em Austin, nos Estados Unidos, para debater assuntos importantes da chamada SXSW. Um evento que vai nos ensinar um pouco mais sobre a nova onda de negócios, tecnologia e até inteligência artificial. Desde 1987, milhares de pessoas vão até Austin, capital do Texas, para buscar um pouco mais de conhecimento. Profissionais de diversas áreas enxergam no chamado South by Southwest como uma forma de aprender e se conectar um pouco mais com as novas tendências mundiais. E quem já foi pelo menos uma vez não costuma perder a oportunidade de retornar ao local. É uma chance de se atualizar e criar conexões com pessoas de todos os cantos do mundo. O assunto da vez é como a inteligência artificial afetará o futuro dos empregos no mundo. Mas o evento não vai ficar somente preso nisso. Ele também vai caminhar para um lado bem mais divertido. Em todo esse mar de conhecimento, ainda existe espaço para que aconteçam musicais, exposições, shows de comédia e até exibições de filmes. Só nos últimos anos, o festival levou mais de 70 mil pessoas para o local. E a quantidade foi pouca para o número de atrações que foram apresentadas, cerca de 250 mil. Tantas oportunidades levaram para lá milhares de brasileiros. E neste ano, a previsão é que mais de 10 mil compareçam ao local. Isso fez com que o evento investisse também em diversidade. Só nesta edição, são 10 atrações vindas diretamente do nosso país. E como o Brasil levará um grande número de pessoas, vale lembrar para aqueles que estão indo que o clima é variável. Até parece o estado de São Paulo. Então é bom estar preparado para o frio, calor e até chuva no mesmo dia.
e como as atrações são diversas, esteja acompanhado de sapatos confortáveis. Até porque serão essenciais para aguentar a quantidade de caminhadas em busca do conhecimento. E veja a seguir, o Rio de Janeiro passou a enfrentar uma infestação de escorpiões. E também a entrega de ajuda humanitária por aviões atingiram e mataram palestinos na faixa de Gaza. Quem mora no Rio de Janeiro agora tem um novo problema para se preocupar. O estado foi invadido por uma verdadeira infestação de escorpiões. A espécie pode viver por um ano inteiro sem comida e conseguem ficar submersos debaixo d'água por até 48 horas e sobreviver. Enquanto isso, através da picada desse artrópode, crianças e idosos são os mais suscetíveis ao risco de morte. Esse é o escorpião que resolveu aparecer pelo Rio de Janeiro. A presença destes animais tem aumentado consideravelmente nos últimos anos em áreas onde antes eram menos frequentes. E por conta disso, o governo do Rio de Janeiro voltou as atenções ao aparecimento de escorpiões na região de Porto Real, no interior do estado, nos últimos dias. A Secretaria de Saúde do Rio informou que em 2024, até o momento, mais de 100 pessoas foram picadas por escorpiões em todo o estado. Desse total, 69 dos acidentes foram leves, 17 moderados, 14 ignorados e apenas um caso grave. E acrescentou também que a lista de eventos com escorpiões envolveu 38 municípios do estado do Rio. O Instituto Vital Brasil estuda as razões para o aumento do número de escorpiões nos últimos anos. As mudanças climáticas podem ser apontadas como um dos fatores. E por isso, o governo, com a colaboração do Instituto, realizaram um plano de ação para a coleta dos animais peçonhentos e a capacitação dos profissionais da área de saúde das cidades. Para aqueles que não desejam ser surpreendidos com esses escorpiões, a prevenção é simples, como manter jardins e quintais limpos, evitar o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e material de construção nas proximidades das casas. E o estado de São Paulo vive uma nova onda de Covid. O aumento é de 85% no número de casos em uma semana, saltando de 7 mil para 13 mil pessoas infectadas. As mortes subiram mais do que 50%. Essa disseminação descontrolada preocupa o sistema de saúde porque se sobrepõe à explosão de casos de dengue no estado. Houve aumento de novos casos da síndrome respiratória aguda grave nas últimas semanas em todas as regiões do Brasil. Mas, de acordo com o boletim Infogripe da Fiocruz, cada uma apresenta tipos de vírus diferentes. Com base no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, de 25 de fevereiro a 2 de março, os dados apontaram que no centro-sul do país prevalece a Covid-19. Já no Sudeste e Sul, além da Covid, há um quadro de influenza, que é o vírus da gripe. No Norte e Nordeste, a prevalência é a da influenza, principalmente entre adultos. Segundo a Fiocruz, o cenário mostra que o vírus sincicial respiratório voltou a aparecer e afeta crianças pequenas e idosos. E, por isso, é preciso mais atenção para essas duas faixas etárias. O VSR circula em todas as regiões do país, o que pode estar associado à volta às aulas. Esse vírus é o principal causador de bronquiolite em bebês, uma doença respiratória comum e altamente contagiosa, cujos principais sintomas são tosse alta e falta de ar. Só este ano já foram notificados 13.636 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 5.285 com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 5.576 negativos e 1.955 aguardando o resultado laboratorial. Entre os casos positivos, há os seguintes dados: influenza A, influenza B, vírus sincicial respiratório e SARS-CoV-2 Covid-19. O número de óbitos chegou a 968. Entre os casos de morte com resultado positivo para algum vírus respiratório, tem-se influenza A, influenza B,
vírus sincicial respiratório e SARS-CoV-2 Covid-19. A Fiocruz ressalta que a vacina é uma das principais ferramentas de enfrentamento contra a Covid e a gripe, assim como a recomendação de uso de máscaras, pois diminuem o risco de contrair vírus respiratório, principalmente nas unidades de saúde, que no momento recebem muitas pessoas infectadas. Outra recomendação é a procura por atendimento médico nos casos em que aparecem sintomas parecidos com resfriado, especialmente nos casos das pessoas que fazem parte dos grupos de risco. E assim como aconteceu durante a pandemia de Covid, a disseminação de notícias falsas voltou a se repetir com o atual surto de dengue na América Latina. Um problema que tem preocupado as autoridades porque atrapalha tanto a vacinação quanto as ações preventivas que comprovadamente funcionam. Colocar um copo de cloro e uma colher de sal no ralo de casa. A receita, repassada como sendo uma recomendação oficial para o combate à dengue, não passa de notícia falsa. O post circulou nas redes sociais da cidade sul-mato-grossense de Ponta Porã, que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai, e preocupou a Secretaria Municipal de Saúde. As fake news ela podem prejudicar muitas vezes a saúde das pessoas, porque às vezes a pessoa acredita que uma notícia dessa seja verdadeira, ela faz achando que vai resolver o problema e acaba deixando de procurar um criador de Aedes aegypti na sua casa, esquece de procurar o foco, tá? Que é o mais importante hoje. Os casos estão aumentando muito de dengue, os casos graves estão aumentando muito, as internações, as pessoas que precisam de hidratação. Então a gente vem deixar um alerta para a população aí. Nós estamos fazendo um trabalho muito intenso, mas se cada um fizer a sua parte, a gente não vence essa batalha. Questões climáticas e de infectologia são apontadas por especialistas como responsáveis por uma explosão de casos de dengue que atingem toda a América Latina. Mas, além de enfrentar o surto da doença, as autoridades agora precisam lidar com uma outra epidemia, a de notícias falsas, que vão desde soluções caseiras sem comprovação de eficácia, quanto teorias sem fundamento que questionam as pesquisas científicas, semelhante ao que aconteceu na pandemia de Covid-19. O fenômeno El Niño deixou o inverno do ano passado mais curto e quente, fazendo com que a população de Aedes não caísse como em anos anteriores. Além disso, há maior circulação do sorotipo Dengue 3, que favorece novas ondas da doença. Uma das esperanças de especialistas para o futuro é o avanço da vacinação. No Brasil, as doses estão disponíveis na rede privada desde o ano passado e começaram a ser aplicadas para parte da população na rede pública este ano. Mas a desinformação é um dos fatores para que a procura pelos imunizantes esteja muito baixa. Outros alvos frequentes são os projetos que envolvem mosquitos modificados, por exemplo, comumente atribuído a uma forma de forçar as pessoas que não querem se vacinar. Entre estes estudos estão os chamados Aedes do Bem, que na verdade tem como objetivo diminuir a população de fêmeas que picam humanos infectados, além dos que recebem a bactéria Wolbachia, que reduz a capacidade do Aedes aegypti de transmitir doenças. Na faixa de Gaza, 5 pessoas morreram e 10 ficaram feridas após a falha de um dos paraquedas, usado no lançamento de ajuda humanitária para a população. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu perto do campo de refugiados Al-Sati, uma das zonas mais devastadas de Gaza. Um dos paraquedas não funcionou e os pacotes caíram sobre um grupo de homens, adolescentes e crianças que esperavam pelos alimentos. De acordo com informações divulgadas pelas autoridades de saúde palestina, os feridos foram levados para o hospital Al-Sifa. As estruturas da ONU apelam à segurança dos transportes terrestres, uma vez que os aéreos ou o proposto corredor marítimo não podem substituir a ajuda transportada em caminhões. Nesta sexta-feira, durante uma visita ao porto de Larnaca, a presidente da Comissão Europeia disse que o bloco está apoiando a criação de um corredor marítimo que permita o transporte de ajuda do Chipre para a costa de Gaza. Várias centenas de milhares de pessoas enfrentam a fome no norte de Gaza, onde vivem sem esgoto, eletricidade ou quaisquer outro serviço básico. A ajuda humanitária, como comida, tem sido lançada por via aérea em Gaza devido às dificuldades na entrada de comboios por via terrestre.
Diante das dificuldades na distribuição da ajuda humanitária por terra no enclave, países começaram a realizar lançamentos aéreos de comida, especialmente no norte da faixa de Gaza. Estados Unidos, Jordânia, Egito, Emirados Árabes Unidos e França são alguns dos países que recorrem à medida para tentar amenizar a crise humanitária que assola a região. Segundo a ONU, a população está à beira da fome devido à guerra entre o Hamas e Israel, iniciada em 7 de outubro do ano passado, após o grupo terrorista matar 1.200 pessoas em território israelense. Na Nigéria, vários homens armados invadiram uma escola e sequestraram cerca de 280 alunos em uma das ações do tipo mais ousadas no país africano em anos. De acordo com os professores e moradores locais, alguns alunos conseguiram escapar e voltaram para casa. Não há informações sobre mortos ou feridos e ninguém foi capturado pelas autoridades. Os ataques começaram assim que as aulas do período da manhã terminaram em uma escola pública na cidade de Kuriga, na região noroeste do país. As autoridades do estado de Kaduna, onde fica o município, confirmaram a ação criminosa, mas não se pronunciaram sobre os alunos que teriam sido sequestrados. Os pais dos estudantes contaram que, ao chegarem à escola, os homens armados passaram a atirar de forma indiscriminada. Depois, eles levaram os reféns para uma região de mata e desapareceram. Sani Abdullahi, um professor da escola, disse que alguns funcionários e alunos conseguiram escapar. Na escola do ensino médio de Kuriga, há 187 desaparecidos, enquanto na do ensino fundamental, 125 crianças tinham desaparecido, mas 25 retornaram. Dezenas de familiares das vítimas reunidos cobraram mais informações e ações urgentes das autoridades. Os sequestros em massa são frequentes no país mais populoso da África, embora as autoridades tenham registrado queda em ações do tipo nos últimos anos. Os criminosos costumam ter como alvo os centros de ensino, em particular nas zonas rurais do noroeste do país. A última ação desse tipo havia ocorrido em junho de 2021, quando homens armados levaram mais de 80 alunos de uma escola no estado de Kebbi, também no noroeste da Nigéria. E daqui a pouco, uma reportagem especial sobre a evolução das mulheres na política e no comando de setores da justiça. E o exemplo de guerreiras que assumiram volantes para ocupar profissões quase exclusivas dos homens. A nova presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina, disse hoje que pretende acabar com a cota de mulheres na política. Segundo ela, não existe rivalidade delas com os homens, uma posição que poderá significar um retrocesso em uma luta que começou há muito tempo. Das 27 unidades da federação, apenas 2 são geridas por mulheres. Em 2022, o Rio Grande do Norte reelegeu Fátima Bezerra e, pela primeira vez na história do Brasil, uma chapa composta por 2 mulheres venceu a disputa pelo governo. Desde o ano passado, a governadora Raquel Lira e a vice Priscila Krause estão à frente da administração do estado de Pernambuco. No Senado, há 15 mulheres. Elas ocupam 12% das cadeiras da alta casa. E na Câmara, a bancada feminina é composta por 91 deputadas, o que corresponde a 17,7% do total de 513. A participação ainda é muito baixa, especialmente considerando que as mulheres são 51,5% da população brasileira. Mas a estrada da representatividade, que apenas no século passado começou a ser pavimentada, ainda pode levar as mulheres muito longe. No Brasil, o Rio Grande do Norte foi pioneiro em iniciativas que garantiram o direito das mulheres a participar da política. Em 1927, a professora Celina Guimarães foi a primeira mulher a
adquirir o direito de voto no Brasil e na América Latina. Um ano depois, também no Rio Grande do Norte, Alzira Soriano foi eleita a primeira prefeita do Brasil. Ela foi indicada por Berta Lutz, diplomata brasileira e pioneira no movimento feminista. Alzira venceu a eleição em Lages com 60% dos votos, mas deixou o cargo em 1930 por discordar do regime de Getúlio Vargas. Apenas em 1932, as mulheres adquiriram em todo o país o direito de votar e serem votadas. E apenas 2 anos depois, uma mulher foi eleita para um cargo federal. Carlota Pereira Queiroz foi a primeira deputada federal do país. E ela participou da Revolução Constitucionalista de 32. E aí, exatamente pela participação na vida pública, ocorrido aí em São Paulo, ela organizou e liderou um grupo de várias mulheres e, com isso, obviamente, chamou atenção para esse eleitorado. Hoje nós compomos 53% do eleitorado. No entanto, nós participamos ativamente apenas de 15%, sendo esses cargos eletivos. Embora a participação seja pequena, algumas conquistas merecem destaque. Em 1979, pela primeira vez, uma mulher assume uma vaga no Senado Federal. A professora Eunice Micheles era suplente do senador João Bosco de Lima e assumiu a cadeira em função da morte do senador. Depois, em 1982, Yolanda Fleming foi a pioneira na gestão de um estado. Ela era vice-governadora do Acre e assumiu quando o titular deixou o cargo para disputar uma vaga no Senado. Quase 30 anos depois, em 2010, uma mulher foi eleita para o mais alto cargo do Poder Executivo. Dilma Rousseff foi, até hoje, a única presidente eleita no Brasil. E ela foi eleita 2 vezes. Então, a meu ver, isso de alguma forma significa uma certa evolução nessa sociedade que sequer concebia a ideia de ter uma mulher no poder. A falta de representatividade nos altos cargos públicos de poder, fora de mandatos eletivos, também foi latente em outras esferas, como no judiciário. No Supremo Tribunal Federal, a primeira-ministra a conquistar uma cadeira e assumir a presidência da Suprema Corte foi Ellen Grace, em 2010. E no Tribunal Superior Eleitoral, em 2011, Luciana Lócio foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira destinada a juristas. No ano seguinte, a ministra Carmen Lúcia se tornou presidente da Corte Eleitoral. Quase 100 anos depois das mulheres terem conquistado o direito de participar ativamente da vida política no Brasil, ainda é nítida a baixa participação delas nos espaços de poder. E isso é resultado de uma sociedade que sempre teve o homem como líder e decisor, mas todas aquelas que participaram ativamente dos ambientes de decisão ajudaram a pavimentar o caminho da igualdade de gênero, ainda que tenham sofrido algum tipo de violência, mesmo nos ambientes políticos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2022, mais de 100 mulheres relataram ter sofrido violência de gênero política. Isso inclui ações de humilhação, constrangimento ou atos para atrapalhar uma candidata ou mulher já eleita em razão da condição de gênero. E ainda que existam leis que protejam os direitos das mulheres, a violência não para de crescer em todos os aspectos. O Anuário da Segurança Pública do ano passado, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que ao menos 1.463 mulheres foram vítimas de feminicídio, um aumento de 6% com relação a 2021. Está relacionado diretamente com uma cultura machista que vê a mulher não como um sujeito de vontades próprias, de direitos e obrigações, mas como um objeto que tem que se sujeitar à vontade do gênero masculino. Carolina Jatobá, professora de Direito do CEUB, explica que o desafio das mulheres para ocupar os espaços de poder esbarra na estrutura patriarcal da sociedade, além da manutenção dos deveres considerados femininos no campo privado, como a família, por exemplo. E no Brasil, essa situação é muito latente, porque os nossos lares, na grande maioria, são chefiados por mulheres, né? As mulheres, há muitas mulheres solteiras, há muitas mulheres
divorciadas, há muitas mulheres que levam o peso da manutenção dos seus lares e muitas vezes o peso econômico da manutenção desses lares. Saindo dos gabinetes, também existem várias guerreiras que vencem preconceitos e cada vez mais ganham espaço em profissões ainda dominadas pelos homens. Desde 6h30 da manhã, Givanilda esbanja simpatia. Olá, bom dia, tudo bem? Atrás do volante de um coletivo, ela é uma das poucas mulheres na cidade que transporta milhões de passageiros em ônibus todos os dias. Aqui em São Paulo é uma correria, um sobe e desce, todo mundo correndo agitado, todos com seus compromissos, mas eu amo o que eu faço. A história da Givanilda com o transporte público começou na catraca, na função de cobradora. E ali eu recebi o convite para ir para a manobra, fui para a manobra, fiquei trabalhando na garagem no período de 1 ano. Aprendi muitas coisas, né? Aprendi a amar a profissão, gostar, eu gosto muito do que eu faço, né? E me sinto livre, porque eu trabalhava em lugar fechado e depois que eu comecei a trabalhar na rua, eu me sinto livre. Faço amizades, às vezes você vira psicóloga, você conversa, conhece bastante gente. É muito bom, eu gosto do que eu faço. Mas como toda profissão, essa também tem suas dificuldades. E no caso da Givanilda, vai um pouco além. Por ser motorista mulher, ela diz que ainda precisa lidar com o preconceito. Tipo assim, os homens, o machismo, né? Se sentem mais à vontade de fechar, né? De não dar passagem. Em 9 anos de carreira, Givanilda diz que encontrou muitas pedras no caminho, mas aprendeu a desviar de todas elas, até porque conta com total apoio da empresa em que trabalha. É cursos, é palestra, é carro adaptado. Por exemplo, a minha altura, né? Eu preciso de um carro que o banco ele se adapte, ele venha mais para frente para mim poder colocar o pé no pedal, no acelerador. Então, tudo isso, né? Bom dia, pode subir. E ainda tem o reconhecimento e o respeito dos passageiros. Traz muito mais segurança, né? A mulher é muito mais tranquila. Confio no trabalho, fazem um trabalho bem feito e eu acho que as mulheres têm que realmente avançar. Mesmo com tantos elogios, ainda são poucas as mulheres que se arriscam na profissão. Entre os motoristas do grupo que contratou Givanilda, menos de 2% é do sexo feminino. São 3.045 homens contra 58 mulheres. Mas esse número vem crescendo, e não só nas companhias de ônibus. Na boleia deste caminhão está uma apaixonada por estradas. De uns anos para cá, Gabriela passou a não se ver mais fazendo outra coisa, senão seguindo os passos da família, com avô, pai e tios motoristas. Ainda assim, enfrentou e ainda enfrenta desafios que vão muito além das dificuldades de dirigir ou descarregar uma carreta. Maiores dificuldades que você enfrentou nas estradas aí do Brasil? A maior dificuldade é as empresas terem uma estrutura para a mulher. Tem muita empresa bem conceituada com nome mesmo, que você chega e não tem um banheiro feminino para motorista, só para homem. As dificuldades também em postos, que também não tem estrutura nenhuma para a mulher. Fora a discriminação por parte de certos colegas de trabalho do sexo masculino. Sabe o que é você, às vezes, pedir ajuda? Por exemplo, chegar para encostar numa doca e ser apertado, você olhar para a pessoa e falar assim, ô, me ajuda, por favor. A pessoa olhar para você e falar assim, você não quer trabalhar igual a gente? Então, coloca aí. Isso foi um dos maiores preconceitos assim, que eu passei. A jovem de 24 anos até pensou em seguir outra profissão, mas que ainda deixasse perto do ofício da família. Fez 32 cursos na área de logística e transporte rodoviário. Se formou na faculdade de logística e chegou a trabalhar na área.
Eu tinha em mente que eu tinha que seguir uma profissão, né, caracterizada como mulher. Mas a paixão pela estrada falou mais alto. Tirei a minha categoria D, depois a E e tô na profissão. Hoje, assim, eu me sinto realizada. Em 2 anos de carreira como motorista, Gabi cruzou o Brasil de ponta a ponta no comando de vários caminhões, inclusive estes 6 eixos que, entre outras coisas, sustentam o lameirão que leva o nome dela e a mensagem que guia seus caminhos. Que é o Salmo 17.8, que é guarda-me, Senhor, como a menina dos seus olhos. E assim, nos momentos mais difíceis que eu passo na estrada, eu sempre lembro dessa passagem. Porque Deus me protegeu tanto de assalto. E assim, tantas vezes que eu fui para áreas perigosas mesmo, sabe? Rio de Janeiro, área indígena, que infelizmente ainda é muito perigoso. E Deus, assim, vai guiando a gente, sabe? E aquele lameirão tem um significado muito grande para mim. Representa também a força da mulher e a capacidade que ela tem para fazer o que quiser, como fazem a Gabi e a Givanilda. A mulher ela não tem que se subestimar, ela não tem que se diminuir, ela tem que se valorizar. Olhar para ela primeiramente, olhar para ela, se amar, se valorizar, falar assim, eu posso, tudo naquele que me fortalece. A mulher que ainda não encontrou a força que ela tem, eu espero do fundo do meu coração que ela encontre. Porque quando ela encontrar, nada vai ser obstáculo para ela. Estas histórias apresentadas na edição de hoje do Jornal das 22 são para meditarmos sobre o nosso papel que está mudando, mas ainda precisa de ajustes. Nos Estados Unidos, as mulheres já chegaram a trabalhar 16 horas por dia nas fábricas, sem direito a descanso aos domingos. A situação melhorou, mas a todo instante ouvimos relatos de casos de violência, injustiça salarial e preconceito. Isto não é um protesto, mas uma constatação e um cumprimento a todas que têm a capacidade de exercer a tripla jornada de mãe, esposa e profissional. Competência exclusiva de um gênero de ser humano que trouxe ao mundo um homem chamado Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.